uma outra notícia, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, ameaçou sanções contra o Brasil e outros países que integram o BRICS, caso a Rússia não aceite um cessar-fogo com a Ucrânia. A possibilidade de aplicar sanções secundárias contra países que negociam com a Rússia havia sido levantada por Trump na segunda-feira. Ele deu um prazo de 50 dias para a Rússia avançar em um acordo sobre a guerra ou poderá ser taxado em até 100%. Nossos comentaristas mencionaram, essas tratativas e essas movimentações. A gente traz essa notícia, daqui a pouco a gente volta a discutir a questão que envolve o Brasil. Mas chamar o Cristiano Beraldo, OTAN poderia punir BRICS justamente por conta desses negócios com a Rússia. E há pouco, Beraldo, você mencionou que o Brasil sempre abre os braços para negociar com o país de Vladimir Putin, Pois é, importante a gente destacar que a OTAN em si, ela não tem competência para tomar essas medidas. Então, há uma proposta, os países membros, então, precisam internamente, cada um, aprovar essas propostas e colocar em prática. Mas o que esse discurso do presidente da OTAN está fazendo é somar a essa lógica de que hoje há uma preocupação efetiva em relação à China. Porque quando se fala BRICS, convenhamos, o Brasil não tem importância, a África do Sul não tem importância, o que importa ali realmente é a posição da China. E a Índia, que tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos e que não vai entrar nesse embate. Então, a China vai correr por uma composição. O objetivo ali é passar um recado para a China, enfraquecer os parceiros da China. É isso que eles estão fazendo. E a Rússia, sobretudo, se torna um alvo preferencial em razão dessa atitude que ela vem tendo em relação à Ucrânia, que é uma atitude irresponsável, absurda, injustificável, em que ela simplesmente se vê no direito de tomar um território de um país soberano e incorporar esse território ao seu próprio. E isso não pode ser aceito, porque se isso for permitido no mundo de hoje, o que nós veremos é uma sucessão de buscas de conquista territorial, não apenas pela Rússia, mas por diversos outros países, inclusive a própria China, que já está ali ensaiando a tomada de Taiwan tem muito tempo. Portanto, é uma situação bastante delicada. Só que, de novo, Caniato, o governo brasileiro não leva essas coisas a sério. O governo brasileiro dá de ombros para essas coisas, mas a consequência pode ser muito grave. Porque, vejam, hoje o Brasil se abastece de diesel russo. O Brasil usa fertilizante russo na agricultura. O Brasil hoje é dependente da Rússia. Se houver uma decisão dos países do G7 dizendo que aqueles que comercializarem com a Rússia ficarão impedidos de transacionar em euro ou em dólar, acabou para o Brasil. Porque como é que o Brasil vai fazer? Pega a Petrobras. Como é que a Petrobras vai operar no mundo se ela não puder ter uma operação nos Estados Unidos e na Europa? Como é que grandes empresas que compram e fazem esse comércio, parte da agricultura, como é que você vai fazer isso se os Estados Unidos se fecharem como um ambiente de negócio, um ambiente bancário? Não tem como. Então o Brasil está numa posição muito frágil, mas a atitude irresponsável do governo federal vai nos colocando na posição de tomarmos um sacode histórico e observarmos a nossa economia, que já está tão frágil, ficar ainda mais em frangalhos. Pois é, deixa eu só trazer a manifestação do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Ele concedeu entrevista coletiva, fez essa declaração, inclusive a nossa produção separou o trecho da manifestação dele, quando ele trata da possibilidade de sanções impostas. Ele disse o seguinte: se você é o presidente da China, ou o primeiro-ministro da Índia, ou o presidente do Brasil, e ainda está fazendo comércio com os russos, recebendo seu petróleo e gás, e às vezes até revendendo por um preço mais alto, saiba que se esse cara em Moscou não levar a sério as negociações de paz, eu aplicarei sanções secundárias de 100% sobre vocês. Essa foi a manifestação do secretário-geral da OTAN. Fica esperto,
para os países que fazem negócios com a Rússia. Passa para o Luiz Augusto Durso trazer também as percepções, esse alerta feito pelo secretário-geral da OTAN, Durso. Olha, Caniato, é claro que um anúncio desse assusta e preocupa. Nós estamos vivendo uma crise econômica sem os problemas que surgiram nas últimas semanas. Aí, diante da situação econômica, vem a taxação americana. Agora o anúncio da possibilidade da OTAN, que está tentando, lógico, há muito tempo resolver essa guerra, claro, com a participação dos Estados Unidos, lá na Rússia. E a Rússia é um grande parceiro nosso, em todos os sentidos, fora de ser um país muito importante no BRICS. A gente vai acabar pagando preço. A gente vai acabar pagando preço por esses aliados. Olha a importância da geopolítica mundial. Só a título de curiosidade, alguns países que fazem parte da OTAN, Alemanha, Canadá, França, Portugal, Reino Unido, Suécia, são países muito importantes do ponto de vista econômico para o mundo. E aí, fora os Estados Unidos, fora essa situação que a OTAN tem uma importância mundial e que, se começar a dar exemplo, tarifando, taxando o Brasil, isso pode servir de exemplo para outros países. E aí o Brasil teria a taxa dos Estados Unidos, a taxa de outros países membros da OTAN, a nossa economia não aguentaria. E é estranho também a OTAN fazer pressão para o Brasil resolver a guerra da Ucrânia, né? A guerra da Rússia e da Ucrânia, como se nós tivéssemos alguma capacidade política de fazer o Putin parar. Nada. Desde quando o Putin determinou essa guerra ou parou. Sanções gravíssimas econômicas, uma possibilidade de guerra mundial e tantas outras ameaças surgiram e nada fez o Putin parar com relação à guerra da Ucrânia. Vai ser o Brasil a interferir nessa situação e resolver o problema da guerra? Com certeza não. Então a gente pagaria um preço por algo que a gente não determina, não palpita, não resolve, mas que nos aliamos a esses países por uma opção histórica e que o preço seria caríssimo para o Brasil. Pois é, bons apontamentos feitos pelo Durso e pelo Beraldo. Você, Dávila, quero te escutar também sobre esse anúncio, esse alerta feito pela OTAN, de que maneira a gente deve encarar essa sinalização e quais podem ser os próximos capítulos desse episódio que envolve esse alerta, esse anúncio da OTAN, por favor. O militar e o econômico. O aspecto militar é claro. A OTAN está muito preocupada com a guerra na Ucrânia, os avanços da Rússia e uma eventual derrota da Ucrânia. Isso colocará em risco, sim, a segurança da Europa e cada vez mais a OTAN dá sinais de que vai escalar o conflito, que vai preparar para uma defesa intransigente do avanço russo na Europa. Segundo, que já tomou decisões importantes de aumentar o gasto militar para 5% do PIB. E terceiro, houve uma mudança muito importante da atitude dos Estados Unidos com a guerra na Ucrânia, né? O presidente Trump se reuniu com Zelensky recentemente e perguntou a ele se ele tinha capacidade de atacar Moscou e São Petersburgo. Ou seja, Trump, que até agora era amigo do Putin, achava que ia fazer um acordo com o Putin, agora está dizendo para o Zelensky se ele tem capacidade de atacar alvos militares em São Petersburgo e Moscou. Então, é óbvio que essa mudança de atitude dos Estados Unidos com a apreensão militar europeia em relação à guerra da Ucrânia acaba fazendo ali que tem um esforço de arranque na defesa conjunta da OTAN, e aí sim, os Estados Unidos como membro da OTAN na mesma página com a preocupação da Europa para contrapor o avanço da Rússia cada vez maior nessa guerra da Ucrânia, que justamente depois que os Estados Unidos tentou dar mais força a Putin para terminar a guerra e aquele episódio lamentável com Zelensky. Então agora mudou o jogo. Então essa parte, vamos dizer, militar. A política é justamente o que Marcos está dizendo, assim, olha, aqueles que se aliarem à Rússia serão penalizados. E aí, Durso, o que eu acho que está tentando fazer na diplomacia é rachar os BRICS, porque a Rússia não estaria lutando essa guerra com a Ucrânia se não tivesse o apoio incondicional da China. Logo, o que eles querem fazer é rachar o apoio nos BRICS. Então, quer que o Brasil amanhã fala que é a favor da paz da Ucrânia? É uma forma de criar um constrangimento dentro da aliança
e tentar romper esse apoio incondicional da China à Rússia. Porque se a China não estivesse apoiando a Rússia não teria mais gasolina para continuar a guerra. Então, o ponto é esse. E terceiro, que isso vai se tornar uma arma também econômica, poderá aumentar essa sanção, essas tarifas contra o Brasil. E aí, o Beraldo tem toda a razão, que a OTAN não tem capacidade de fazer isso, mas a OTAN está agindo em aliança total com a comunidade europeia. E se essa mesma comunidade europeia decidir isso, vai ter a tarifa em cima do Brasil. Então, eu vejo que tem um movimento econômico, que é a atuação conjunta da OTAN com a comunidade europeia. Existe uma intenção política para rachar os BRICS e fazer com que o Brasil apoie a paz e não continue a dar apoio incondicional à Rússia, que é o que o Brasil vem fazendo. E terceiro, essa mudança de humor militar, principalmente depois do presidente Trump perguntar ao presidente Zelensky se ele tem capacidade de atacar alvos militares em Moscou e São Petersburgo. Pois é, acho que o Durso fez uma sinalização, como o Dávila fez um comentário em cima do que o Durso disse, que é só fazer um complemento rápido, Durso, depois eu passo para o Beraldo finalizar. Vai lá, Durso. Não, eu entendo essa possibilidade da tentativa de rachar o BRICS, porque a China é importantíssima nessa guerra, como os Estados Unidos é importantíssimo para a Ucrânia. O problema é que o Brasil, mesmo se manifestar dessa forma, pouco, acredito, vai mudar o comportamento da China, que se de alguma forma romper com a Rússia, também fica isolada do ponto de vista mundial da guerra em si também, né? Então, eu acredito que pressionar os BRICS tem razão, e a gente acaba pagando um preço mesmo sendo um país irrelevante do ponto de vista de decisão de se a guerra continua ou não na Ucrânia.